Olá! Em sistemas que operam em escala, performance não é um luxo, é um requisito. Hoje a gente vai dissecar uma ferramenta de otimização para Laravel, o Laravel PageSpeed. Vamos analisar como os componentes dele resolvem problemas de latência, de resiliência e, claro, de custo computacional, que são exatamente o que separa um protótipo de um sistema de produção de verdade, um sistema robusto. A pergunta que a gente tem que se fazer não é se a aplicação é rápida o suficiente. A pergunta de verdade é: a arquitetura atual está gerando desperdício? Porque, veja bem, lentidão, consumo alto de banda, carga excessiva no banco de dados, isso não é só um problema de experiência do usuário, isso é custo operacional direto. A gente consegue medir isso em dólares, em perda de eficiência. E para deixar isso bem concreto, vamos analisar um cenário bem típico. Um tempo de resposta médio de 450 milissegundos por uma API, isso é um sintoma claro de gargalo no sistema. 15 terabytes de tráfego por mês. Isso indica que as transferências de dados estão ineficientes. Olha, esses números não são só métricas num dashboard. Eles representam um custo de infraestrutura que escala junto com a ineficiência. É exatamente aqui que o Laravel PageSpeed entra. Ele foi desenhado para atacar esses problemas que a gente acabou de ver com uma característica bem particular. Ele é uma solução 2 em 1. O que isso quer dizer? Ele otimiza tanto a renderização no lado do cliente, via HTML, quanto a eficiência do back-end, via APIs. A proposta de valor aqui se divide em dois vetores que são críticos. Para o front-end, o foco total é em reduzir o tempo de renderização. Para isso, ele usa otimizações de HTML que chegam a cortar mais de 35% do payload. Já para as APIs, o foco muda para eficiência e resiliência, com compressão e cache que podem economizar até 85% de banda. Ou seja, duas frentes de ataque, uma única solução integrada. Certo, mas como é que essas otimizações acontecem na prática? Vamos dar uma olhada por baixo do capô, nas ferramentas que esse pacote oferece. Vamos começar pelas otimizações focadas na web, aquelas que têm impacto direto nos Core Web Vitals. O que a gente tem aqui é um conjunto de táticas bem conhecidas para acelerar o Force Paint, minificação de HTML para diminuir o tamanho do arquivo, injeção de CSS crítico para renderizar a parte de cima da página o mais rápido possível e o adiamento do JavaScript, para ele não bloquear a renderização principal. Cada um desses itens é uma decisão de engenharia pensada para melhorar a percepção de velocidade do usuário. E o mais importante é compatível com ecossistemas modernos como Livewire e Filament. Agora, vamos para as APIs. Aqui, o jogo é outro. As funcionalidades são voltadas para robustez de sistemas distribuídos. A gente está falando de compressão inteligente com Brotli, cache de resposta para aliviar a pressão no banco de dados e suporte a eTag, que é um mecanismo fundamental do HTTP para evitar a transferência de dados repetidos. E, na minha opinião, o mais crítico de todos, um Circuit Breaker, um padrão de resiliência essencial para evitar falhas em cascata. Bom, já falamos das funcionalidades. Agora vamos ao que realmente importa em engenharia, os dados. Vamos ver o impacto mensurável. Então se preparem para os números porque eles validam toda essa teoria. Os resultados no front-end são bem diretos. Uma redução de 35% no tamanho da página e uma melhoria de 33% no tempo de First Paint. O que isso significa? Significa que o conteúdo que o usuário vê chega para ele 1/3 mais rápido. Em cenários de alta concorrência, essa é a diferença entre manter um cliente e perder um cliente. E aqui o impacto na API é absurdo. O payload é reduzido em 82%. O tempo de resposta despenca de 450 milissegundos para apenas 2. E as consultas ao banco de dados vão a 0 quando o cache acerta. Olha, uma melhoria de 99,6% na latência não é só uma otimização, é uma transformação na arquitetura. Vamos parar um segundo nesse número, 99,6%. Uma melhoria dessa magnitude no tempo de resposta significa que a carga no servidor é reduzida drasticamente, a experiência do cliente passa a ser percebida como instantânea e a capacidade do sistema de escalar aumenta em ordens de grandeza. E o que isso tudo significa no fim do dia? Retorno sobre o investimento. Lembra daquele custo de infraestrutura? Com base em 1 milhão de requisições por dia, a economia só em banda pode passar de $4.000 por ano. A otimização de arquitetura tem um ROI claro, direto e mensurável. E o ponto mais importante disso tudo é que esses resultados são alcançados com uma ferramenta que foi construída para a produção. Isso aqui não é um experimento acadêmico, não. É uma solução que foi testada em campo e está pronta para o mundo real.
Então, por que considerar essa solução? Primeiro, ela está pronta para produção. Tem uma suíte com quase 200 testes unitários, passou por testes de caos, foi validada em campo. Segundo, a experiência de desenvolvimento tem baixo atrito. A configuração é basicamente plug and play. E terceiro, o foco total em performance que pode ser medida, que pode ser validada. E para provar, aqui tem um caso de uso real, não são só números de benchmark. Um tech lead de uma plataforma com 2 milhões de usuários relatou uma economia de $5.000 por mês em banda. Mas mais importante que isso, ele disse que o Circuit Breaker salvou a operação durante uma queda de um serviço terceiro. Isso, sim, é resiliência em produção. Certo. Vamos agora para a implementação, para a gente ver como isso se integra num projeto. E a boa notícia aqui é que a barreira de entrada é extremamente baixa. A instalação toda se resume a 2 comandos no terminal. Um Composer Require, para adicionar a dependência, e um Vendor Publish, para expor o arquivo de configuração. O processo todo leva menos de 1 minuto. Isso permite que qualquer um faça uma prova de conceito de forma rápida e muito eficiente. A partir daí, a ativação das funcionalidades é granular. Você simplesmente adiciona os middlewares que quer usar no kernel da aplicação. Isso dá controle total sobre quais otimizações são aplicadas, permitindo uma implementação faseada, segura e sem sustos. E para a gente fechar, eu deixo uma pergunta para reflexão. É possível justificar cada milissegundo de latência e cada dólar de custo que a arquitetura atual impõe ao sistema? Se a resposta não for um sim imediato e confiante, talvez seja a hora de revisitar o design.